Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quinto e último dia do nosso curso de pré-cálculo, onde o tema da aula de hoje será geometria. Começaremos falando sobre a geometria analítica, que é um campo da matemática em que é possível representar elementos geométricos como pontos, retas, triângulos, quadriláteros e circunferências, utilizando expressões algébricas. Bom, mas como que isso funciona? Primeiro que a geometria analítica ela se faz uso de algumas representações, como o próprio ponto, que é a representação de uma posição no espaço, não possuindo uma dimensão ou tamanho, por se dizer assim. É como se fosse uma coisa extremamente pequena que só está lá para representar aonde ela está e não o espaço em que ela está ocupando. Como a gente pode ver aqui no nosso ponto A, que está em x3 e y2. Essa é a representação da posição do nosso ponto, que ele está em x3 e y2. Lembrando que quando a gente está falando do plano cartesiano, a gente sempre divide o plano cartesiano em 4 quadrantes, por se dizer. Sendo esse o primeiro quadrante, onde tanto o nosso x quanto o nosso y vão ter valores positivos, como a gente pode ver aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esse seria o nosso segundo quadrante, onde o nosso x tem valores negativos, o nosso y valores positivos. O terceiro quadrante, onde tanto o nosso x quanto o nosso y vão ter valores negativos. E o nosso quarto quadrante, onde o nosso x terá valores positivos e o nosso y valores negativos. Bom, além do ponto, a geometria analítica também se faz uso da reta, que é basicamente uma porção finita de uma linha delimitada por dois pontos extremos. No nosso caso aqui, os pontos extremos são o A e o B. Então, meio que eles delimitam o tamanho dessa minha reta. É como se eu colocasse infinitos pontos, por se dizer, esses pontos aqui que anteriormente não tinham tamanho, não ocupavam um volume. É complicado usar o termo volume quando você está falando em duas dimensões, mas para ficar mais claro, eles não ocupavam um espaço em si. Aí você pega uma infinidade desses pontos e coloca um atrás do outro aqui até o nosso B. E aí você vai ter o seu segmento de reta. No nosso caso aqui, a gente pode chamar esse segmento de reta tanto de segmento AB quanto de T, que seria uma nomenclatura para esse nosso segmento de reta. E a geometria analítica nos permite estar calculando o tamanho desse nosso segmento de reta, né? A distância entre um ponto e outro. A partir dessa formulazinha que eu tenho aqui embaixo, né? Onde AB é igual a raiz quadrada de YB, que seria a posição do nosso B em Y, menos a posição do nosso A em Y ao quadrado, mais a mesma coisa, só que o nosso X também ao quadrado. Isso, para quem está bem atento, é basicamente uma soma dos quadrados dos catetos, onde quando eu pegar o meu YB, que é o nosso ponto mais alto, e subtrair o nosso ponto mais baixo, eu vou estar pegando só essa distânciazinha aqui. E a mesma coisa para o nosso x. Quando eu subtrair o x do B do x do A, eu vou estar pegando só essa distânciazinha aqui. E eu vou ter dois catetos do nosso triângulo e eu vou poder estar calculando a nossa hipotenusa a partir basicamente da soma dos quadrados dos catetos. Vou tentar estar calculando aqui. Primeiro eu vou precisar encontrar a posição de todos os meus pontos. O do A eu já sei. Já mostrei para vocês que o A é x3 e y2. E o nosso B é x6 e y5. Então agora eu vou estar substituindo esses valores aqui na minha fórmula. Eu vou ter AB igual a raiz quadrada de YB, que seria 5, menos YA, que seria 2, ao quadrado, mais XB, que seria 6, menos XA, que seria 3, também ao quadrado. Aqui calculando o que tem dentro dos meus parênteses,
eu vou ter raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aqui eu vou ficar com raiz quadrada de 9 mais 9, que é igual a raiz quadrada de 18. Eu consigo estar fatorando esse meu 18 para eu conseguir valores menores aqui dentro da minha raiz e mais visíveis do tamanho deles. Vou pegar aqui o meu 18, vou começar dividindo ele por 2, vou ter 9. Vou dividir ele por 3, eu vou ter 3. Vou dividir ele por 3, eu vou ter 1. E aí, 18 é igual a 2 vezes 3 ao quadrado. Que é a mesma coisa que eu dizer que essa minha raiz aqui de 18 seria 2 vezes 3 ao quadrado, que também é igual, se eu cortar essa raiz com essa raiz aqui, 3 vezes raiz de 2. Tá aí o tamanho do meu segmento de reta AB ou T, né? Lembrando que o valor real que isso aqui representa, né, de 3 raiz de 2, vai depender da escala que a gente está utilizando aqui. Se isso aqui é em centímetros, isso aqui vai ser centímetros. Se isso aqui é em metros, isso aqui vai ser metros também. Então, dependendo da escala que está o seu plano cartesiano, vai ser o resultado que você vai ter aqui. Agora, entrando um pouco no conceito de plano, plano vai seguir a mesma linha ali da reta, onde você vai ter aqui dois pontos extremos e aí vai colocar uma infinidade de pontos entre esses dois extremos. Só que aqui no caso que a gente tem vai ser esse novo ponto extremo aqui e esse novo ponto extremo aqui, e a gente vai estar colocando infinidade de retas entre esses dois pontos. E aí essas retas vão estar ocupando esse espaço entre esses dois pontos. E eu também consigo estar calculando o tamanho desse meu plano, né? Assim como eu fiz com a reta, onde eu vou estar calculando, no caso, a área do meu plano ABCD, a partir dessa formulazinha que eu escrevi aqui, onde eu vou ter o segmento de reta AB multiplicando o segmento de reta BC. E aí eu vou estar encontrando a minha área. Beleza, mas como que eu vou fazer isso? Primeiro passo é eu calcular o tamanho desse segmento de reta e o tamanho desse segmento de reta aqui. Só que o segmento de reta AB eu já sei que é 3 raiz de 2. Agora só me resta calcular o segmento de reta BC. Para isso eu vou estar marcando os pontos de novo, igual eu fiz aquela vez, onde no B eu tenho um x6, no C eu tenho um x4, no B eu tenho um y5 e no C eu tenho um y7. Tá aí, marquei meus pontos, esse aqui é o x, esse aqui é o y. Vou jogar naquela formulazinha de novo, né, da soma dos quadrados dos catetos. Eu vou ter que BC vai ser igual a raiz quadrada de YB menos YC ao quadrado mais XB menos XC. Opa, perdão. É XB, no caso vai ser o 6. E XC, no caso vai ser o 4. Tá aí. Raiz quadrada aqui que eu apaguei sem querer. Tudo isso ao quadrado. Eu vou ter que o meu segmento de reta BC vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui, o meu segmento de reta BC vai ser igual a raiz quadrada de 8. Também posso estar fatorando, porque aqui dá 4, aqui também, 4 mais 4, 8. Também posso estar fatorando esse meu 8 para tentar deixar menor essa minha raiz. Isso aqui eu vou começar por 2, vou ter 4, 2, 2 e 2, 1. Então eu vou ter 2 ao cubo. Raiz quadrada de 2 ao cubo é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho 2 vezes
a raiz de 2. Beleza. Encontrei o tamanho dos meus dois segmentos de reta. Agora eu só preciso estar multiplicando os dois. Então, vou seguir essa fórmula aqui. ABCD é igual a AB, 3 raiz de 2, vezes BC, 2 raiz de 2. Então, ABCD, no caso, né, vai ser igual a raiz de 2 vezes raiz de 2 é o meu próprio 2. Então, eu posso estar reescrevendo ele aqui como 2. 3 vezes 2 vezes 2. Que vai ser igual a 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Então, vou ter 12, digamos que isso aqui é centímetros. Vou ter 12 centímetros ao quadrado, porque é uma medida de área. Então, é bem simples essa questão aqui de calcular a área e dos segmentos de reta. A partir desse mesmo conceito de eu estar colocando, né, infinitas retas entre dois pontos, infinitos pontos entre dois pontos também, eu posso estar desenvolvendo outras formas para outros formatos, né, que não seja o meu próprio retângulo ou o meu próprio quadrado, igual eu tenho aqui. Bom, dentre essas minhas formas, eu vou ter a área do quadrado, que vai ser igual a um lado do quadrado, né? Ao quadrado, que seria meio que eu estou pegando... Porque o quadrado ele tem os dois lados iguais, né? Então, esse segmento de reta é igual a esse segmento de reta aqui. Então, se eu multiplicar os dois, igual eu fiz aqui, eu vou ter a área do meu quadrado. A área do meu trapézio, onde eu vou ter a área é igual a Bzão, que seria esse B aqui de baixo, esse segmento de reta maior, mais esse meu Bzinho aqui de cima, vezes a minha altura, tudo isso dividido por 2. Essa fórmula aqui, basicamente, eu estou pegando esse meu Bzão aqui e somando com esse meu Bzinho, então eu estou colocando, meio que colocando ele aqui e aí multiplicando pela minha altura. Então, meio que eu estou calculando a área de um quadrado, mais de um retângulo, no caso, né? Mais ou menos assim. E dividindo ele por 2, porque quando você pega esse Bzão aqui, coloca ele aqui e calcula a área, você tem um retângulo com o dobro do tamanho desse trapézio. Então, aí você divide por 2 que você consegue a área desse trapézio. O retângulo, que é basicamente a mesma coisa, a base vezes a altura, só que é separado porque no caso aqui do retângulo, não necessariamente a base tem que ter o mesmo tamanho da minha altura, igual eu tinha aqui no meu quadrado. O meu triângulo equilátero, onde a área vai ser igual a L ao quadrado, que seria esse lado, vezes raiz de 3, dividido por 4. O meu triângulo qualquer, no caso, né, que seria área igual a base vezes a altura dividido por 2. Isso aqui cai mais ou menos na mesma coisa que eu expliquei aqui do trapézio, onde com base vezes a altura tu está calculando algo mais ou menos assim. E aí dividindo por 2 você consegue a metade, né? Que você vê aqui, se você corta na metade, você tem exatamente aqui esse mesmo triângulo, esses dois triângulos aqui, eles só estão refletidos do que estão aqui dentro, mas eles ocupam o mesmo espaço. O do paralelograma, que é a mesma coisa do retângulo, base vezes altura, né? Porque essas dois segmentos de reta, elas têm o mesmo tamanho, né? Então, meio que o que você perde aqui, você ganha aqui, no caso, né? Então, meio que é equivalente. Então, você pode só calcular a base vezes a altura. O losango, que vai ser o diâmetro maior vezes o diâmetro menor dividido por 2. E o círculo, que é πr ao quadrado, né? Lembrando que o raio é esse segmento de reta aqui do meio do círculo até a borda, né? Se fosse ele inteiro aqui, eu teria o diâmetro. E o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, né? Então, quando te derem o diâmetro, você pode simplesmente dividir ele por 2, que aí você tem o raio. Beleza. Agora vamos praticar um pouco dessas fórmulas aqui com algumas questões. Bom, começando aqui pela nossa primeira questão, ela pede para a gente estar calculando a área dessa figura cinza aqui dentro dessa figura branca maior. Só que aqui eu tenho um problema muito grande, que é que eu não sei uma fórmula fechada, das que eu mostrei aqui para vocês, para estar calculando a área dessa figura, que ela é uma figura que não segue um padrão daquelas formas que eu mostrei para vocês. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar dividindo essa minha figura em outras figuras que eu conheço a fórmula para calcular a área
e assim tentar somar todas as áreas e ver se eu consigo estar calculando a área total. Começando aqui, eu sei que esse ponto C e esse ponto B são exatamente a metade desse meu segmento de reta aqui e desse meu segmento de reta aqui. Então, eu sei que daqui para cá tem 25 metros. E daqui para cá também tem 25 metros. Bom, se aqui está na metade, eu posso simplesmente descer uma linha aqui, ó. E aqui eu já formei um triângulo, que eu sei a fórmula para estar calculando a área. Então, já é uma parte da minha figura que eu consigo calcular a área. Outro ponto aqui, vou me auxiliar desse B, que também está na metade, né? E vou tracejar uma reta entre ele e o meu triângulo. E aqui eu formei outro triângulo, que eu também consigo calcular a área, e um quadrado aqui embaixo. Então, formando um total de 3 figuras que eu tenho que estar calculando a área, para calcular a área total da minha parte cinza, né? Barra listrada. Vou começar calculando esse meu triângulozinho aqui de cima, né? A área 1, que vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2, igual estava na minha fórmula, que vai ser igual a base seria essa parte aqui, que vai dar 25, porque o total que eu tenho aqui são 50 metros. E como para no meu ponto C, que é exatamente a metade, eu vou ter 25. A minha altura, a mesma coisa, começa já na metade e vai até a metade, até o final aqui. Então, vai ser 25. E dividido por 2, que é da própria fórmula. Isso aqui vai ser igual a 312,5. No caso, como eu estou falando de metros quadrados. Agora, minha área 2, vou estar calculando a área do meu quadrado. É um quadrado porque ele tem exatamente as mesmas medidas, né? 25 metros aqui e 25 metros aqui. Então, eu vou ter lado ao quadrado, que vai ser igual a 25 ao quadrado, que vai ser igual a 25 vezes 25, que vai ser igual a 625 metros quadrados. Agora, calculando a minha área 3, eu vou ter um triângulo, né? Onde o lado, a altura dele agora vai ser a altura total, né? 50 metros. Vou primeiro escrever a fórmula, igual eu estava fazendo nos outros. A fórmula do meu triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A minha base vai ser 25 metros. A minha altura, 50, porque é o total aqui do meu lado AE. Então, 50. Dividido por 2. Isso aqui eu posso estar cortando esse meu 2 com esse meu 50, tá? Dividindo ele para ficar 25. Então, eu vou ter 25 vezes 25, que eu já calculei aqui, dá 625, né? 625 metros quadrados. Agora, para mim ter a área total da minha parte cinza, eu só preciso estar somando as 3 áreas. Então, eu vou ter a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Minha área total vai ser igual a 312,5 mais 625 mais 625, que vai ser igual a 1.562 metros quadrados. Tá aí, resolvi a minha primeira questão. Dividindo essa forma que eu não conhecia em várias formas que eu conhecia, eu consigo estar calculando diversos formatos que eu não conheço a fórmula. Para a minha segunda questão aqui, ele também pede para mim estar calculando a área dessa parte cinza da minha figura, né? E, de novo, eu não sei uma fórmula que vai me dar diretamente a área dessa minha figura. Então, eu vou estar separando ela em outras figuras menores, das quais eu sei a fórmula para calcular a área. Essa aqui é bem mais simples que a outra, né? A gente já até vê que ele está dividido aqui, ó. Então, aqui eu vou estar calculando esse meu triângulo aqui e esse meu meio círculo aqui. E aí eu vou ter as duas áreas que eu preciso.
Só que aqui a gente tem um problema, porque para calcular a área do meu triângulo, eu preciso da base vezes a altura. E aqui eu não tenho a base, eu só tenho a altura e o tamanho da minha hipotenusa. Então eu vou ter que estar calculando essa minha base antes de estar calculando a área. Para isso é bem simples, eu vou estar usando Pitágoras, né? Onde a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A minha hipotenusa é 5, então vou ter 5 ao quadrado igual a 3, né, ao quadrado, mais um valor que eu não sei, que eu vou continuar chamando de cateto ao quadrado. Vou estar isolando esse meu cateto. Cateto ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado, que é 25, mais 9. Aqui eu vou ter que meu cateto é igual a 34, raiz quadrada de 34. Caralho. Para minha segunda questão aqui, ele também pede para mim estar calculando a área dessa parte cinza da minha figura, né? E de novo, eu não sei uma fórmula que vai me dar diretamente a área dessa minha figura. Então eu vou estar separando ela em outras figuras menores, das quais eu sei a fórmula para calcular a área. Essa aqui é bem mais simples que a outra, né? A gente já até vê que ele está dividido aqui, ó. Então aqui eu vou estar calculando esse meu triângulo aqui e esse meu meio círculo aqui. E aí eu vou ter as duas áreas que eu preciso. Só que aqui a gente tem um problema, porque para calcular a área do meu triângulo, eu preciso da base vezes a altura. E aqui eu não tenho a base, eu só tenho a altura e o tamanho da minha hipotenusa. Então eu vou ter que estar calculando essa minha base antes de estar calculando a área. Para isso é bem simples, eu vou estar usando Pitágoras, né? Onde a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A minha hipotenusa é 5, então vou ter 5 ao quadrado igual a 3, né, ao quadrado, mais um valor que eu não sei, que eu vou continuar chamando de cateto ao quadrado. Vou estar isolando esse meu cateto. Cateto ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado, que é 25, mais 9. Menos 9 aqui no caso, perdão, escrevi mais, porque quando passa para o outro lado fica menos. Então vou ter 25 menos 9. Então o meu cateto vai ser igual a raiz quadrada de 16. Então o meu cateto vai ser igual a 4 centímetros. E tá aí. Agora eu já posso estar calculando todas as áreas. Deixa eu só limpar aqui a tela. Começando aqui pelo nosso triângulo, né? Já que a gente já está aqui. Vou ter base vezes a altura dividido por 2, que vai ser igual a minha área 1. A minha base é 4, igual eu calculei, vezes 3 dividido por 2, que vai ser igual a 12 dividido por 2, vai ser igual a 6 centímetros quadrados. Essa é a minha área do meu triângulo. Agora, calculando a área do círculo, eu vou ter a área 2 igual a πr ao quadrado, só que no caso sobre 2, porque eu só tenho metade de um círculo, né? Já não vai ser aquela fórmula que eu tinha aqui. Já que essa é a fórmula do círculo inteiro e eu vou querer só metade, eu vou dividir por 2. Isso aqui eu vou ter π vezes r, que no meu caso é 2, porque já que esse tamanho inteiro é 4 e ele é o meu diâmetro, o meu raio vai ser 2. Então, eu vou ter 2 ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai ser igual a π vezes 2, que também é igual a 2π. E a minha área total vai ser igual à soma desses valores. Então, eu vou ter a área total, no caso isso aqui é centímetros quadrados, vou ter 6 centímetros quadrados mais 2π. Tá aí. Resolvi a minha segunda questão. Agora aqui é bem simplesinho, né? Só calcular a área desse meu trapézio, onde eu vou estar utilizando aquela fórmula.
Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. Então vamos lá. A área do trapézio é igual a Bzão vezes Bzinho vezes a altura, no caso. Bzão mais Bzinho, perdão, dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 34 mais 10, que vai dar 44, vezes a altura, que vai ser 16, dividido por 2. Então aqui a minha área total, perdão, esse daqui é de trapézio, a minha área do trapézio vai ser igual a 352, como a unidade está em metros quadrados. Beleza. Agora introduzindo um novo conceito para a gente conseguir estar entrando em geometria espacial, a gente vai estar falando agora não mais de área, mas sim de volume. Que assim como a gente tinha, por exemplo, uma reta, onde a gente colocava infinitos pontos entre esses dois pontos extremos aqui, né? Até formar uma reta em si, e depois a gente começou a colocar infinitas retas entre dois pontos, dessa forma, para poder criar um plano. Agora a gente vai estar introduzindo mais um eixo no nosso plano cartesiano, que vai ser o eixo Z, onde esse eixo Z vai ter um plano nele, igual o plano que tem em cima do nosso eixo X aqui. Ó, a gente pode ver, esse aqui é um plano. Esse aqui seria outro plano, que seria um plano extremo. E aí, como vocês já devem estar deduzindo, a gente vai estar colocando infinitos planos entre esses planos até a gente ter um objeto sólido, um volume, digamos assim, que é em 3 dimensões, que aí já vai começar a ficar cúbico, não mais quadrado. E assim como a gente tinha fórmulas para calcular as nossas áreas, a gente também vai ter fórmulas para calcular os nossos volumes. Onde o volume da nossa pirâmide, né, vai ser igual, aqui ó, o Vzinho de volume, vai ser igual à área da nossa base, essa é a nossa base, a gente vai ter que calcular a área dela, normalmente vem dada na questão, vezes a nossa altura, que seria do ponto mais baixo até o ponto mais alto, dividido por 3. A altura do o volume do nosso cone vai ser igual a π vezes r, que é o nosso raio, esse raio aqui, né? Do meio até a borda, ao quadrado, vezes a nossa altura total, dividido por 3. O nosso cilindro vai ser o π vezes o nosso raio, ao quadrado, vezes a nossa altura. Os prismas vão ser a área da nossa base vezes a nossa altura. Lembrando que quando a gente fala de prisma aqui, não se refere só a esse formato. Por exemplo, se eu tivesse aqui por exemplo, uma estrela aqui, eu não vou saber desenhar direito, mas vou tentar aqui. Por exemplo, eu tenho uma estrela dessa forma e eu faço ela aqui para cima com o mesmo formato, com a mesma área até aqui em cima, por exemplo. Se eu calcular a área dessa minha estrela e multiplicar pela altura que eu fiz ela também é considerada um prisma. Então também cai nessa fórmula da área da base, né? Que seria a base, seria a nossa estrela, vezes a nossa altura. Nosso cubo vai ser a área da base vezes a altura ou um lado ao cubo. Por quê? Porque já que a gente está falando de um cubo, os nossos 3 lados são iguais, tanto esse, quanto esse, quanto esse. Então, já que são 3 lados iguais, a área da base vai ser a área do quadrado, que é um lado, vezes um lado, vezes a altura, que é o mesmo lado. Então, vai ficar lado ao cubo. E por último, o volume da nossa esfera, que vai ser 4/3 vezes π vezes o nosso raio ao cubo. Resolvendo aqui agora algumas questõezinhas para a gente dar uma praticada nessa parte do conteúdo de volumes. A gente tem um reservatório que possui formato de um cilindro e está com 60% da sua capacidade ocupada. Então a gente tem algo mais ou menos assim, um cilindro, que ele possui um raio, né? Então essa distância aqui, essa distância aqui de
essa distância aqui de 2 metros e uma altura de 10 metros. O volume que ainda cabe nesse reservatório em litros é igual a... Ele quer que a gente calcule o quanto ainda cabe, no caso, né? Como a gente sabe que ele está cheio até 60%, eu posso estar resolvendo essa questão de duas formas diferentes. Uma delas é calculando o volume total, que é o que eu vou fazer aqui. Então eu tenho volume, que é igual a π r ao quadrado, que é o nosso raio, vezes a nossa altura. Isso aqui vai ser igual a π, que é um número irracional, vezes o nosso raio ao quadrado, que é 2 ao quadrado, vezes a nossa altura, que é 10. Isso aqui eu vou ter que o nosso volume vai ser igual a π vezes 40. Multiplicando o π vezes o 40, eu vou ter 125,66 metros cúbicos. Beleza, esse é o meu volume total de água que cabe dentro do meu cilindro. Só que eu só quero saber dos 40% que está faltando para encher. Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma regra de 3 básica, né? 125,66 igual a 100 sobre 40. Isso aqui sobre x. E eu vou ter 100x igual a 125,6 vezes 40. X vai ser igual a 50,26. Beleza. Achei o meu volume que ainda cabe de água, no caso, né? Que é metros ao cubo. Só que existe uma outra forma de eu estar fazendo isso, que era simplesmente ter substituído esse meu 10 por 4. Porque eu sei que se o total é 10 e ele está cheio até 60%, ainda faltam 4 metros para encher. E esse seria o volume que está faltando. Então eu poderia ter calculado volume igual a π vezes r ao quadrado vezes a altura, que vai ser igual a volume igual a π vezes o meu raio, que continua sendo 2 ao quadrado, vezes a minha altura, que agora vai ser 4. Então o meu volume vai ser igual a 50,26 metros cúbicos. E tá aí, duas formas de eu estar calculando esse meu volume que está faltando do meu cilindro. Uma segunda questão, um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico. Seguindo o modelo ilustrado a seguir, o cubo de dentro é vazio. A aresta do cubo maior mede 12 centímetros, então do cubo maior, que seria esse aqui, 12. E a do cubo menor, que é interno, mede 8 centímetros. Qual o volume? Beleza. Se esse meu cubo maior ele é oco por dentro, ele não tem um volume total de eu só pegar e calcular o volume de fora. Porque o volume é uma medida do espaço que ele ocupa. E ele não está ocupando esse espaço aqui de dentro. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular o meu volume total e subtrair desse meu volume interno aqui que eu não estou utilizando. Então ele não faz parte do meu volume total. Então eu vou calcular aqui o volume do cubo de fora. Vocês bem lembram da fórmula, era lado ao cubo, que vai ser igual a 12, que é o tamanho da minha aresta, né? 12 ao cubo, que vai ser igual a 1.728 centímetros cúbicos. E o volume interno também vai ser lado ao cubo, que vai ser igual a 8 ao cubo, que vai ser igual a 512 centímetros cúbicos. E agora eu só preciso calcular o volume total, que vai ser igual ao volume de fora menos o volume de dentro. Vai ser igual a 1.728 menos 512. E o resultado dessa subtração é 1.211 centímetros cúbicos. Tá aí, resolvi minha segunda questão. E o que eu tinha para passar para vocês de geometria é basicamente isso para hoje. Não se esqueçam de fazer os quizzes. Agradeço muito a todos que viram todas as aulas, que participaram do curso até o final. Desejo um bom semestre de cálculo para todo mundo e
Boa sorte.